Ai, amado Mestre Jesus, querido amigo, mais uma noite, Senhor, em que vamos estar envolvidos no estudo do Livro dos Médiuns, precisando mais um pouco de ajuda dos bons amigos espirituais a nos serenarem, pacificarem e harmonizarem o nosso ambiente doméstico para podermos focar a nossa atenção no estudo dessa noite. Pedimos, Senhor, paz para todos nós ao longo da nossa jornada de estudos. Em teu nome, em nome de Deus, iniciamos o nosso horário. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, entrou mais um aí, Rose. Falta a Yasmin. Yasmin, às vezes se atrasa. Ela já vai entrar, Mag, ela me avisou. Tá chegando, né? Tá chegando. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim, Eu tô. tranquilo. Sim. Calma, porque tem que pegar meu outro. Sim, Eu ainda não, mas estou vai vendo chegar. sim. Eu não estou não, mas vai chegar, que a minha internet está muito ruim. Eu também não, mas tudo bem. Vou botar de novo. Agora saiu. Não, agora vai entrar de novo. Entrou. É que para eu poder ir mudando a tela, eu tinha que botar de um outro jeito. Agora vai. Agora a gente consegue. Agora foi. Até semana que vem. Quem está falando? Yasmin? Volta a Paulinha. Vamos ver se a Paulinha aparece. Até semana passada, estão me ouvindo? Eu estou. Sim, estou ouvindo sim. Até semana passada, a gente estudou a identidade dos espíritos. E, segundo Kardec, a opinião dele, não é o mais importante numa mensagem, não é a assinatura que ela traz. Que ela pode até não ter assinatura, ou ter uma assinatura de um pseudônimo, que não quer dizer nada, ou ter a assinatura de um impostor, que quer dizer muito, mas a gente não vai ficar sabendo que é um impostor, a não ser depois. Então, o mais importante não é a identidade de quem está falando, e sim o que está falando. Essa é a parte mais importante, que a gente gastou 2 aulas para acompanhar o raciocínio de Kardec sobre isso. Agora ele entra no capítulo 25, ele está falando das evocações. E nós vamos também dividir esse capítulo em 3 aulas, porque a gente não tem pressa de acabar. Nós temos compromisso de estudar, e estudar direitinho. Então, os capítulos que merecem uma atenção, eu optei em dividir, mesmo sabendo que eu usaria 3 aulas num capítulo só. Não faz mal, depois a gente acelera num capítulo lá que seja mais teórico ou menos importante, no final do ano. Mas esses que são realmente importantes, a gente vai fazer devagarinho, passo a passo. Então, hoje a gente vai começar a primeira de 3 aulas sobre as evocações, do item 269 a 285. Mas antes, a gente precisa fazer uma colocação. E é uma diferença entre evocar ou invocar. Que o capítulo é evocar, evocação, com E. Mas tem o invocar, com I. Existe diferença? Muita diferença entre uma coisa e outra. São bem diametralmente opostas as situações de uma evocação e de uma invocação. Então, vamos primeiro elucidar isso daí. Evocação, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, é chamar para vir aonde você está. Chamar para vir aqui. Trazer, fazer aparecer, atrair para perto. Tem essas situações aqui, essas definições eu peguei do dicionário. Ação de evocar, de recordar, de lembrar, evocação do passado,
você traz o passado para o presente, você traz para perto. Ação de fazer aparecer, através de exorcismo, entidades sobrenaturais, espíritos, almas dos finados, isso tudo está no dicionário. Então, a evocação que nós vamos estudar aqui hoje é o chamamento dos espíritos para virem aqui, onde a gente está fazendo a evocação. E invocação, o que é invocação com I? É pedir ajuda de alguém para alguma coisa. E quando você pede ajuda de alguém, você pede ajuda de quem pode, ou seja, quem está acima de você. É um pedido de ajuda, de socorro, de rogo, como está lá no dicionário. É um chamamento, mas não é um chamamento para vir aqui, é um chamamento para vir ajuda. É um pedido de socorro, é uma rogativa. Então, na prece, que a gente vai fazer uma invocação a Jesus, a Maria de Nazaré, você está fazendo uma invocação, pedindo ajuda de lá para uma situação que você está em conflito, ou que você está precisando de socorro. Então, são duas situações diferentes. Imagina você fazer se trocar as bolas, fazer uma evocação de Jesus. Olha que pretensão, você vai chamar Jesus para vir aqui onde você está? Ninguém vai fazer um absurdo desse, mas você pode fazer uma invocação e pedir a Jesus uma proteção para você. São duas situações completamente diferentes. Uma evocação, você pede para alguém que você quer vir, que faça uma psicografia, ou que te dê uma mensagem, ou até que te dê uma ajuda também. Mas, vê lá, você não vai evocar São Francisco de Assis, porque aí você está garantindo o seu orgulho, a sua soberba, aí é uma garantia de que não vai ter um bom resultado essa sua evocação. Porque vai vir uma mistificação. Mas se você faz uma invocação a Francisco de Assis, pedindo o socorro, a prece, a ajuda, o que você achar que deve, aí você tem chance de ser atendida, porque você está fazendo uma invocação, pedindo ajuda. Ficou claro isso daí? Ficou sim. Ficou. Oi, fala. Ia falar agora no início da aula que a Letícia, ela me mandou mensagem aqui agora falando que está tentando te chamar por áudio, mas o áudio dela tem problema. Aí ela pediu para avisar aqui que não está saindo o som. O som dela? Ela falou que antes estava pegando e agora não está mais pegando. Ela conversou comigo antes. Não sei o que é, não posso ajudá-la. Talvez ela deva desligar o computador, a máquina e fazer tudo de novo, todo o processo. Ela mandou até agora perguntando se eu estava conseguindo escutar ela falando na aula, eu falei que não. Aí eu não sei. Mas quem escutou a explicação entendeu. Sim. E tem diferença de evocar a gente evoca espíritos, e invocação a gente invoca dos santos, né, os chamados santos da Igreja Católica, aqueles que têm uma elevação que podem nos prestar um auxílio. E eu botei aqui uma situação para a gente alargar o nosso horizonte. Uma frase de Vitor Hugo. Há pensamentos que são orações. E a definição de oração que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos é que a prece é um ato mental. Então, a prece é um pensamento dirigido, é uma invocação, é um pensamento dirigido a Deus ou a quem quer que seja. Então, Vitor Hugo, que era espírita, sabia. Há pensamentos que são orações, porque tem outros que não são orações, que você está pensando coisa ruim, aí não é uma oração esse pensamento. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Então, eu botei duas situações aí de prece, onde não é a postura corporal que nós aqui do Ocidente costumamos fazer. É a situação do Buda, numa postura de Buda, e um muçulmano rezando lá, virado para Meca. Eles estão orando, mas eles não estão de joelhos. Aqui no Ocidente tem aquela cultura católica de rezar de joelho, de mão postas. Essas duas situações, essas duas figuras mostram que o que realmente faz a prece, faz a oração, é o pensamento, é o seu coração, não é a sua postura corporal, que é só um coadjuvante.
para você se concentrar melhor, digamos assim, no seu pensamento de oração. Até aí ficou claro, né? Ficou. Sim. Então, agora vamos entrar no estudo de hoje, que é o item 269. E aí eu quero ajuda para a leitura. Eu vou ler, Magda. Tá, obrigada. Capítulo 25, das evocações, considerações gerais. Item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado. Isto é, vi por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. Ao passo que aquele que vem espontaneamente de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isto é um erro, primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, é mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular, é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhuma apresentam, quando se está senhor dos espíritos, e certo de não deixar que os mal tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, e por estarem prevenidos, em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma preposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita,
que por certos hábitos que eles são peculiares. Obrigado. Bom, Kardec, nesse 269, ele já coloca uma confusão, porque ele não consegue definir o que é melhor, evocar um espírito ou aguardar uma comunicação espontânea. Tem hora que o argumento dele é a favor da evocação e tem hora que o argumento é a favor de uma comunicação espontânea. A gente termina o item 269 sem estar definido o que é melhor. Ou seja, para nós seguidores, 160 anos depois, a gente não fazer como? O que ele disse? Ele disse que os dois são bons, por enquanto. Ele não definiu. E aí a argumentação dele. Quando chamamos um espírito, uma evocação, não temos certeza se quem veio foi exatamente quem chamamos. Aí pode acontecer uma fraude. Mas, ao mesmo tempo, não chamar ninguém em especial é abrir a porta para todo mundo, para quem quiser entrar. E em volta de nós há uma multidão de espíritos inferiores. E nessa multidão de espíritos inferiores, você não chamar a palavra a alguém em especial é deixar a palavra livre para quem quiser, para toda a gente. Sem uma chamada direta, o espírito não tem motivos para vir. Então, essa argumentação dele embaralhou mais do que esclareceu. Aí ele bota que há vantagem nas duas opções, mas também tem desvantagens. E aí ele considera, se a gente tem a certeza da assistência dos bons espíritos, aí você pode fazer evocação, porque os bons espíritos não vão, ou pelo menos vão diminuir a chance de você ser fraudado, de vir um mistificador. Nas reuniões regulares, ou seja, as reuniões que você, por exemplo, as reuniões espíritas hoje, a maioria delas são semanais, algumas quinzenais, mas a maioria é semanal. Aí o mesmo dia, a mesma hora. Essas são as chamadas reuniões regulares, onde tem já um dirigente espiritual, já tem uma corte espiritual trabalhando nessa reunião. Então, nessas reuniões regulares, os espíritos que vão se comunicar são trazidos antes da reunião. Trazidos por quem? Pela direção espiritual da reunião. Então, você não precisa fazer uma evocação, porque quem vai falar na evocação espontânea já foi escolhido e trazido antes do horário da reunião, inclusive. Antes da gente chegar no centro, eles já estão lá se preparando. E aí, continua sendo melhor, ora uma coisa, ora outra coisa. Ele não definiu, não estabeleceu limite. O que é melhor? 270, quem pode ler? Eu leio. Ah, tá, tudo bem. Não, pode ler. Pode ler. Ah, tá. 270. Quando se quer comunicar com um espírito determinado, é necessário evocá-lo. Ver no número 203. Se ele puder atender, obtém-se geralmente por resposta sim, ou aqui estou, ou ainda, que queres de mim? Às vezes, ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se pretende fazer a ele. Quando se invoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão. Deve-se evitar as perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que podem afastá-lo. As perguntas devem ser afetuosas e respeitosas, conforme o espírito, e, em todos os casos, revelar a boa vontade do evocador. Então, no 270, Kardec está dizendo o seguinte: se você pretende, se você decidiu fazer uma evocação, o que você tem que fazer? Tem que chamar pelo nome com que ele é identificado com bastante precisão. Porque o José, pode ter um monte de José. Você tem que especificar quem é o José. O José Monteiro de Carvalho, tio da fulana. E, às vezes, falar até mais de uma vez. Falado, articulado, palavra articulada. Você tem que fazer o chamamento como se ele estivesse vivo,
porque ele vai te escutar onde ele estiver. E se ele não escutar, quem está presente à reunião escuta e vai chamar a pessoa que você está falando. Agora, outro cuidado que Kardec fala aqui é o seguinte: deve-se ter respeito com o espírito, não por ele ser espírito, mas por ele ser gente. Isso daí é uma coisa que as pessoas se surpreendem de como eu trato os espíritos. Para mim não tem diferença se é vivo ou se é morto. Porque ele é gente como a gente. Espírito morto é igual ao espírito vivo. Ele sente, ele tem sentimentos, ele tem preferências, ele tem raciocínios, ele tem necessidades, tudo como a gente. Então não tem que ter respeito, falar com voz diferente, porque ele é um morto. Ele não é um morto, ele é vivo. Ele só está sem carne, só está sem corpo. Tem que ter o respeito que se teria se ele estivesse vivo. Do mesmo jeito. Porque tem gente que acha que espírito é dono da verdade, é senhor absoluto de tudo, aí parece até um imperador, que você tem que fazer reverência. Não é nada disso, está tudo errado. E se fizer essa postura, pode ter certeza que o espírito vai rir de você e vai te pregar uma peça. Porque ele, espírito, sabe que ele não é nada disso. Ele é o que ele era. E, às vezes, não era coisa que valia a pena, não. Às vezes, é coisa até bem inferior. Porque a morte não transforma ninguém em melhor nem pior. A morte só tira o corpo, mais nada. Então, deve-se evitar a fórmula seca e imperativa. Sim, seria uma descortesia, seria uma falta de elegância, uma falta até de educação. Com uma visita que chega na tua casa, você tratar com aspereza. A fala deve ser respeitosa e afetuosa conforme seja o espírito. Se é um espírito de cerimônia, você não vai mostrar intimidade com ele, que não convém. Agora, se é um espírito familiar, se é um espírito que está sempre ali com você, aí você já pode ser mais carinhoso na maneira de falar, até o que falar ser mais particular, do que um espírito que vem pela primeira, segunda vez, um espírito que é visita. Você tem que tratar como você trataria uma visita na sua casa. 271. Eu leio. 271. Surpreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É, com efeito, o que se dá quando, com a sua evocação, se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, e como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium, ou o do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões que o vai buscar, para o que não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, entre parênteses, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas perguntas que se ele quer dirigir. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme ficou dito em o número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequência, farão melhor abstendo-se. Bom, aqui ele está falando de evocação antecipada. Esse antecipado não é quem vai fazer a evocação que faz, mas é um efeito de você planejar a reunião
uma reunião mediúnica antes. Então, você planeja, eu vou chamar o espírito de fulano para dar uma mensagem, como Kardec fazia, que ele levava até as perguntas prontas no bolso. Quando ele pensava em chamar fulano para aquela reunião que vai ser dali a 2 horas, o guia dele já estava ciente de que determinado espírito seria evocado. E o que ele fazia? Ele funcionava como Mercúrio, que era um mensageiro dos deuses, ou se utilizava de um espírito mensageiro para ir chamar o espírito. Mas, muitas vezes, o próprio espírito já recebia um reflexo daquele pensamento e já ficava sabendo que seria chamado. E já se preparava, às vezes até para a resposta que ele ia dar para a pergunta que já tinha sido elaborada no caso de Kardec. Muitas vezes acontece isso. Por exemplo, você vai no Leon Denis fazer um receituário. Então, você sai de casa já sabendo o que você vai escrever naquele receituário. O teu guia que está contigo, que está te acompanhando, ele já sabe o que você vai botar lá. Ele pode se antecipar à equipe que faz o receituário no Leon Denis e já levar o assunto e já pesquisar por que aquela situação está acontecendo, o que está dominando o teu ambiente familiar. Ou seja, na hora que o médium vai escrever a resposta, tudo já foi assuntado, porque você já mentalmente formalizou o seu receituário em pensamento, e já foi captado e já foi respondido. Então, existem espíritos, aqui tem uma figura de Mercúrio, mas isso é mitologia grega, na verdade existem espíritos aprendendo a trabalhar no bem que são encarregados dessas pequenas tarefas, como um estafeta no exército, um soldado, que é uma coisa muito importante, levar uma mensagem, mas não tão importante que precisa ser um general. Pode ser alguém de menor hierarquia. No mundo espiritual também tem isso. Então, quando se pensa em chamar A ou B, você identificou quem você vai chamar, ele já fica sabendo de antemão que será evocado. Ou porque ele recebeu o aviso mental, captou lá, ou porque algum espírito com interesse no fato, pode ser o seu espírito familiar, pode ser alguém, vai buscá-lo. Se o espírito evocado não pode vir na hora, pode ser, ele está ocupado em alguma tarefa. Já falei para vocês, quanto mais elevado o espírito, mais ocupado é, não está à nossa disposição, não. Então, se o espírito evocado não pode vir na hora, o mensageiro, que levou o recado, marca uma hora ou dia para ele estar presente. Ele mesmo vai dizer, não, semana que vem eu vou. Pronto. O mensageiro não é intermediário indispensável, porque o espírito evocado pode ouvir o chamamento diretamente lá, mas ele pode trazer o recado de volta. Hoje não vai dar para fulano, mas semana que vem ele vem. Ele vai agendar para estar aqui e passar a resposta. Novamente, a gente tem que trabalhar o plano espiritual como mundo, um mundo de ordem, de organização, de disciplina, de tarefas, de trabalho, que quanto mais elevado, mais atarefado é. E aí não está à nossa disposição, não. Então, os espíritos que estão no nosso rema-rema aqui, espíritos inferiores, como a gente, que somos espíritos inferiores, esses você pode chamar a qualquer hora, que eles podem vir, pode até não chamar, que eles vêm do mesmo jeito. Mas se for uma evocação de um espírito melhor, aí tem que tomar alguns cuidados, algumas precauções. 272. Eu posso ler, Mag? Tá, obrigada. 272. Vou ler, Mag. Gente, as evocações... A Yasmin está lendo. Ah, tá. Meu áudio está saindo? Tá. Então voltou, graças a Deus. Tá bom, obrigada. 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já no item 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente, mas o primeiro espírito que se apresente. Daí convido...
Não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que, com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade. Então, a gente já sabe que, para fazer uma evocação, tem algumas exigências. Por exemplo, as relações fluídicas. A gente já sabe, a gente já pegou aquele exemplo do Chico Xavier com o André Luiz, que para estabelecer uma relação fluídica razoável com um super médio, que era o Chico Xavier, André Luiz teve que ficar 270 dias na cola dele, todos os dias. Então, não é de um dia para hora ou de segundos que uma relação fluídica se estabelece. Pode ser que você já tenha. Aí você pode chamar a evocação funcionar e tudo bem. Mas se não tiver? Se não tiver, não é de uma hora para outra que vai acontecer. Então, é preciso ter evocação, relação fluídica, e é preciso ter um médium para receber esse espírito que você evocou. Por quê? Porque nem todos os médiuns estão aptos a receber todos os espíritos. A gente já estudou lá no capítulo dos médiuns. Há médiuns chamados de flexibilidade mediúnica, que eles conseguem aceitar, dar passividade para espíritos inferiores até superiores. Ou seja, eles têm uma flexibilidade grande de receber do pior para o melhor. Mas não são todos os médiuns que têm essa flexibilidade mediúnica. Tem espírito que só consegue dar passividade para espírito sofredor. Se você chama um guia, um espírito melhorzinho, ele não consegue dar passividade. Então, é defeito, é uma especificidade mediúnica dele. E ele pode ser muito útil trabalhando no que ele sabe fazer, no que ele é capaz de fazer. E você que está errado em pedir que ele faça uma evocação de um espírito que não é o normal dele, não é o gabarito dele. Então, você tem que saber quais são os médios que você tem à disposição antes de fazer a evocação. Vai evocar... Perdão. Você vai fazer uma evocação e qual médium vai receber? Seja de psicografia, seja de incorporação, seja de psicofonia, vai ter que ter um médium para receber. Você tem esse médium? Eu acho que eu já contei para vocês, a única vez que eu... A única não, minto. Fiz 2 vezes. Mas uma eu fiz escondidinho. Que eu já contei também, depois conto de novo. Uma vez que eu fiz na reunião mediúnica, foi no início da formação da Oficina do Amor, que eu comecei a sonhar com o meu irmão Alvinho. Lembra que eu contei para você? Junto com um amigo meu que tinha morrido, que era sobrinho neto do professor Leopoldo. O apelido dele era Tal. Eu comecei a sonhar com o Alvinho, meu irmão que estava vivo, junto com o Tal, que estava morto. Tal era um grande amigo meu, tinha sido. Era ainda, mesmo depois de morto. Bom, isso é outra história. Aí, no sonho, eu vi assim, a cara do Alvinho, meu irmão, aí daqui a pouco a cara do Alvinho mudava para a cara do Tal, e a cara do Tal mudava para uma figura que eu não identifiquei, mas parecia, eu achava muito gozado, que parecia aquela figura do Santos Dumont, aquele bigodinho, aquele chapéu, era daquela moda, devia ser alguém daquela temporada lá do Santos Dumont. Então, eu via os 3 rostos assim, ó, se embaralhando. Aí eu falei, meu Deus, será que o Tal está perturbando o Alvinho? O Alvinho, meu irmão, também era um grande amigo do Tal. Falei, será que o Tal está perturbando o Alvinho? Bom, o sonho começou a se repetir. Eu sonhava sempre o mesmo sonho, várias vezes, várias noites. E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, bom, o Tal está precisando de ajuda, e o meu irmão também, né? O Alvinho também. Aí chegou a reunião mediúnica, período de formação lá da fraternidade. Tinha uma senhora, Dona Naná, e ela está viva até hoje, que fazia a formação dos médios com a gente. E Dona Naná tinha sido da mocidade do professor Leopoldo e conheceu o Tal. Dona Naná conhecia o Tal. Aí, no meio da reunião, eu falei, eu vou chamar o Tal, porque eu tenho que conversar com o Tal para saber se é ele que está perturbando o Alvinho, se não é. Aí pedi ao
médium que estava lá com o dirigente da reunião, cheguei pertinho dela e falei, eu posso chamar o tal? Parecia que já estava esperando eu pedir autorização. Porque na mesma hora foi pode. Nem perguntou para quê, porque nada. Pode. Aí eu fui me dirigir para a dona Naná. Por quê, dona Naná? Porque a dona Naná conhecia o tal. Então, se viesse alguém fingindo que era o tal, a dona Naná ia identificar que não era, porque ela conhecia o tal. E a dona Naná era médium de incorporação. 2 motivos. Dali do grupo todo, quem melhor se prestava era ela. Aí dona Naná não sabia nada da história. Aí eu cheguei na frente dela, baixinho, falei, dona Naná, eu preciso chamar o tal. A senhora me ajuda? Aí ela falou, ajudo, pode chamar. Aí eu segurei na mão dela e levei o pensamento a Deus, pedi permissão para poder o tal vir para eu conversar com ele. E ele veio até em 3 reuniões seguidas. Eu tive que fazer a evocação dele em 3 reuniões seguidas, porque ele não estava em boa situação. Na primeira vez que eu chamei, ele veio, mas ele, coitado, ele só chorava. E eu, amiga dele, abracei e chorei também. Porque nessa hora você faz o quê? Chora junto, né? E eu nem sabia o que era, por que ele estava chorando. E acabou, desincorporou, porque a emoção, já falei isso para vocês, é assim, um balde d'água numa incorporação. É o ingrediente da emoção. A emoção tomou conta, acabou a incorporação. Na semana seguinte, tornei a chamar o tal. Aí ele veio chorando. Aí eu consegui fazer algum diálogo com ele. Ele já estava mais contido. Aí ele chorava e falava assim, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Ele só falava isso. Parecia um disco arranhado. Eu não sirvo para nada. E o tal era uma das pessoas, poucas, que me faziam rir muito. Ele era muito gaiato, muito brincalhão, ninguém ficava triste perto do tal. Quando ele começou a falar, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada, eu falei, que isso? Você está maluco? Olha quantas vezes você me fez rir, me tirou de uma tristeza danada, você me fez um bem danado com a sua alegria. Você pode fazer a mesma coisa aí onde você está, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente precisando de alegria. E aí comecei eu a doutrinar ele nesse sentido, falando com ele, falando, mas aí ele estava muito emotivo também e tal, acabou a incorporação. Na 3ª semana eu chamei ele de novo. Aí ele já veio sensibilizado, mas sem chorar. Aí a gente pôde conversar e tal, e ele me dizendo que ele se sentiu imprestável, que ele não estava fazendo nada de bem para ninguém, nem para ele, nem para ninguém. Aí conversei com ele, tal, orientei que ele tentasse fazer, usando a grande força que ele tinha dentro dele, que era a alegria. E era mesmo. Eu não estava jogando confete, eu estava falando a verdade. Essa evocação, na primeira semana, quando o tal veio, que só chorou eu e ele, no final da reunião, eu costumava sentar com uma prancheta no joelho e fazer uma psicografia. No escuro ainda, antes de terminar a reunião. E nessa semana eu fiz a mesma coisa, sentei e fiz. E aí, para minha surpresa, quem veio na psicografia foi a tia Lude, que eu chamava de tia, mas não era tia, que era a mãe do tal, que morreu de câncer. A tia Lourdes veio dizendo, agradecendo o atendimento do filho dela e dizendo que ela que tinha interferido no meu sonho de propósito para me forçar, para me sugerir chamar o tal. Porque talvez ela, como mãe, ele não escutasse, mas eu falando, ele escutasse. Agradecendo e dizendo que tinha tido a interferência de Marília Barbosa, que era a esposa do professor Leopoldo. Que Marília Barbosa tinha sido, como é que ela falou, o anjo bom que permitiu o socorro ao filho dela, da tia Lourdes. Ou seja, mais uma vez, eu fui manobrada, porque eles fazem comigo o que eles querem. Eu acho que eu estou me dirigindo pelo meu livre-arbítrio, estou nada. Eles fazem comigo o que eles querem, me manobram direitinho, eu só vou saber das coisas depois. Então, evocação, lá na Oficina do Amor, eu fiz essa vez, e depois fiz uma outra escondidinha, que eu já contei para vocês sobre identidade de espíritos,
que eu comecei a chamar Kardec, que era o período, né, de nascimento de Kardec. E aí eu com a prancheta no joelho, no escurinho, eu falei, ninguém vai saber mesmo, eu vou testar se isso que eu leio é verdade, a evocação mental. E comecei a chamar a evocação mental, né? Comecei a chamar por Kardec. Olha que pretensão, que absurdo. Mas era o início, a gente erra muito no início, né? E aí veio um espírito e começou a escrever que ele não podia vir, mas que ele estava vindo por ordem dele. E aí eu percebi que era o professor Leopoldo. Mas naquela época lá, o professor Leopoldo ainda não tinha declarado que estava na Oficina do Amor. Então, o professor Leopoldo ainda era um nome muito importante, assim, para estar ali comigo. Entendeu? Eu achei que era muita areia para o meu caminhãozinho. E aí eu não aceitei que era o professor Leopoldo. E aí ele continuou a escrever que era e que Kardec não podia vir, mas que tinha mandado, não sei. Enfim, aquela história que vocês já sabem. Então, as 2 vezes que eu fiz evocação na Oficina do Amor, uma foi para ajudar o tal, mas eu fui massa de manobra, ou seja, plano espiritual que planejou tudo, eu só executei sem saber. E a segunda vez, quando eu chamei o próprio Kardec. E aí quem veio no lugar dele foi o professor Leopoldo, para dizer que Kardec não podia vir. Claro que não podia vir, imagina, que petulância minha. Então, melhor só fazer evocação quando houver médiuns bem desenvolvidos em suas mediunidades e segurança na natureza dos espíritos que os assistem, para diminuir a interferência dos maus espíritos. Porque o problema da evocação é você ser enganado. O espírito vir fingir que é quem você chamou e não ser. Alguma pergunta aí? Ô, Meg, a questão da evocação, como você falou assim, você quis, também não sei se por curiosidade, evocar Kardec. E se Kardec já tivesse sido... Não foi exatamente por curiosidade, foi para testar, porque eu estudei sozinha. Eu nunca tive acesso a um curso de espiritismo como vocês estão fazendo aqui. Eu não tinha acesso a isso. Entendi. Então, eu estudava sozinha. O grupo que eu passei a participar, eles não tinham estudo nenhum. Era só mediunidade. E aí eu li essas coisas no livro dos médiuns e eu não tinha para quem perguntar. Não tinha onde tirar dúvida. Eu tinha que tirar dúvida fazendo as minhas estripulias. Foi o que eu fiz. Pode acontecer. Na verdade, eu não queria conversar com o Kardec, porque eu não sei nem o que eu ia falar se ele vem, né? Claro que eu não ia vir. Mas eu queria testar se aquilo ali era verdade. Para mim era muito difícil aceitar que fosse verdade aquilo ali, a evocação mental. Entendi. Fala. A minha dúvida Continua. é a seguinte: você, por exemplo, o médium, ele pode fazer uma evocação, querer fazer uma evocação, né? Como você sim. foi, você foi inspirada no sonho, vamos supor, se você é inspirado novamente a fazer uma outra evocação. E se esse espírito já tiver encarnado novamente? Como vai ser a resposta? Olha, para que viriam me cutucar para evocar um espírito que já está encarnado? Sim. A resposta viria como a que veio de Kardec, ele não pode vir. Entendi. Ou ele viria no momento de sono da atual personalidade dele. Entendi. Porque o espírito ele não se divide, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se eu chamar alguém que já está encarnado e ele estiver num período de repouso, dormindo, ele pode vir e atender. Isso pode acontecer. Mas ele não pode comandar um corpo lá e responder aqui, isso não pode. Entendi. Obrigado. Ou mandar alguém e dizer que ele não pode vir, como Kardec fez, mandou o professor Leopoldo. Eu acho até que Kardec não mandou, eu acho que o professor Leopoldo viu que eu estava fazendo a minha bobagem e veio, como um bom professor que veio me dar a explicação. Uma outra dúvida. Nós sabemos que a linguagem no espírito é a mente, né? É a energia. É a mente, mental. Mental. Quando se trata de você evocar um estrangeiro, ou de um estrangeiro querer vir, né? Como que se dá isso? É tudo mental mesmo, né? Ou seja, independente da língua Tudo que ele mental. falasse. Olha só, a gente precisa entender, e isso tem que ficar muito claro, o pensamento não tem letra. Você não pensa letra, você não pensa frase, você pensa imagem, você pensa emoção, sensação, sentimento, cor, luz. E isso,
qualquer língua, qualquer estrangeiro. É como você vê um filme. Uhum. Porque o pensamento não tem letra, você não pensa em língua portuguesa. Quando você, por exemplo, você vai pensar num pôr do sol. Você não pensa num texto descrevendo o pôr do sol, você pensa na figura, na imagem do pôr do sol. Entendi. Isso qualquer estrangeiro, qualquer língua, em qualquer lugar, até extraterrestre, vai entender a mesma coisa que você. Ok. 273. Um auxílio aí. Posso ler? Posso ler, Mag? Pode. Tira para aí. Não, pode ir, pode ir. Obrigado. Os médiums são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer, a este propósito, algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a este desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem sobre o fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, em se querendo respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que têm um caráter insidioso, porquanto é sábio que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. Falei certo? Eu acho que sim. Diz. Ah, Bom, tá. Aqui ele está falando das evocações particulares. Quando alguém chega para você e fala assim, eu queria muito conversar com meu avô, com a minha avó. Isso é uma evocação particular. Qual é o motivo dessa evocação? Só para matar a saudade? Faz uma prece, reza.
Não é um motivo forte para ocupar um médium, ocupar uma reunião, para fazer uma evocação particular. Então, é preciso ter um motivo muito claro que justifique essa atividade mediúnica, colocar todo um conjunto, uma reunião inteira para proceder assim. Principalmente se for curiosidade, sentimentalismo, ele nem botou sentimentalismo aqui, mas é um dos fortes motivos para não atender, e interesse material nem se fala, né? Porque perguntar se aonde que ele deixou a senha, sei lá, da conta, claro que não vai evocar um espírito para perguntar isso. Qual era a senha do banco? Sinto muito, né? Se ele não deixou em vida, não vai ser em morto que ele vai dar. Então, esse tipo de solicitação, de pedido, é falar não na cara. Não tem que titubear, é não. É não e não, acabou. Se você vai fazer, tem uma justificativa, te convenceu que é justo, é necessário, e aí você vai atender. As perguntas devem ser formuladas com clareza, com precisão. Agora, olha só, o que está por trás dessa frase? Se você vai formular uma pergunta com clareza e precisão, tem que ser algo que você possa falar na frente de todo mundo. Não pode ser um futricozinho. Não pode ser alguma coisa feita com reserva, escondido. Tem que ser feito com clareza e precisão e na frente de todo mundo. Porque vai ser feita uma evocação, o médium vai incorporar e o diálogo vai ser feito na frente de todos os médios que compõem aquela reunião. Então tem que ter um motivo muito justo e muito claro para isso. Não se deve fazer evocação sem a presença de quem a pediu. Isso, na época de Kardec, funcionava. Hoje, já não funciona mais. Por quê? Na prática, o que a gente percebe é o seguinte: quando você evoca um espírito, o espírito vem, e uma pessoa ligada afetivamente a esse espírito está presente naquele ambiente, a emoção toma conta. Não tem como evitar isso. E aí pode prejudicar a reunião inteira. Antes de existir a Oficina do Amor, eu estava frequentando o Centrinho, a gente chamava de Centrinho, que era o centro que a Lolô dirigia, que foi fundada pelo pai dela, o pai dela morreu, ela assumiu o lugar do pai. Que foi para onde o doutor Erma me mandou, porque eu fui pedir socorro no Leon Denis, o doutor Erma me mandou para lá. Eu fui. E lá só tinha mediunismo, não tinha estudo. E lá tinha a mesa com os médiuns, eram 14 médiuns, e tinha atrás da mesa, tinha 2 fileiras de banco que as pessoas assistiam à reunião e no final recebiam um passe. Mas as pessoas estavam ali presentes, algumas até faziam consultas com o médium incorporado. Teve um dia, eu estava na minha fase de chororô, que eu só chorava, eu estava sentada do lado de uma moça que eu conhecia assim, vagamente, não conhecia muito. E ela, quando começou a reunião, ela começou a chorar muito, incorporado. O espírito que veio nela chorava muito. E sentado nos banquinhos atrás, estava a minha sobrinha. E a mãe da minha sobrinha, minha cunhada, tinha morrido de câncer. E essa moça conhecia a minha cunhada, tinha conhecido. Quando ela começou a chorar e a falar, eu sinto muita saudade, você não tem ideia da saudade que eu sinto, eu saquei que era minha cunhada. E fiquei ali rezando para ela não dizer quem era. Porque se ela fala que era a mãe dela que estava ali, a minha sobrinha ia desandar, destrambelhar ali. Capaz até de ter uma crise ali. A sorte é que ela não falou. E a minha sobrinha não percebeu que era a mãe dela. Eu acho que eu mentalizei tanto, fiz tanta força que eu travei. Ela não conseguiu dizer a identidade dela, quem é ela, mas eu percebi que era ela. Então, esse tipo de reunião com a pessoa
o consulente, digamos assim, presente, isso não é recomendado e nenhum centro sério mais faz isso. Nenhum. Essa prática continua na Umbanda. Na Umbanda, você quer fazer uma consulta, você tem que ir lá. E aí, a entidade lá te fala, te responde, seja lá o que for, traz o recado. Mas no Espiritismo, isso daí não é mais recomendável. Mas na época de Kardec, era a época de nascimento do Espiritismo, não se sabia como fazer. E a gente sabe que a presença de determinadas pessoas com quem o espírito tem ligações afetivas é uma evocação, é uma atração grande para o espírito vir. Então, eu acredito natural que Kardec tivesse cedido a essa facilidade, porque devia acontecer com muito mais facilidade o espírito chegar depois de uma evocação quando tem um parente, alguém, amigo, ali presente na reunião. E Kardec também diz o seguinte, já que tinha alguém conhecido ali, vamos aproveitar essa presença para garantir a autenticidade desse espírito, porque esse parente, essa pessoa próxima, conhece a intimidade do espírito que está ali. Então, pode dizer se é uma mistificação ou não. E Kardec termina o item dizendo, cuidado para não se tornar o quê? Agente de consultas. O espiritismo não é para servir de agente de consultas. Aí a pergunta que não quer calar, para que serve o receituário? Que é uma consulta, né? Um receituário mediúnico, espiritual. Para que serve? São 2 tipos de receituário. Um receituário médico. Você vai receber uma receita, grande parte dela homeopática, ou fitoterápica, ou até de chá, de alguma coisa assim. E o outro tipo de resposta é de aconselhamento, que são apenas aconselhamento mesmo, são conselhos. Conselhos de um espírito mais experimentado, mais experiência de vida. São 2 situações diferentes. Que isso ensina o espírito e o médium a humildade. Aprende o servir sem querer interesse nenhum de troca, porque não é pago. Então, há muito ensinamento ali para o médium, para o espírito, há muita coisa a ser aprendida nesse trabalho, servir sem esperar nada em troca. Mas consulta com o consulente presente, o espiritismo não faz mais. Pelo menos as casas sérias todas que eu conheço, nenhuma faz. Pergunta até aí. Uai, o que quer dizer esse Buenadicha? Buenadicha é que lia a mão, era cigana. É sinônimo de ledor, é de quem lê. A sorte boa na mão, era o cigano. Aí, ó. Okay. O médium, em suma, deve evitar dica, tudo, né? Que em agente de consulta. O que aos olhos de muita gente é sinônimo de leitura de boa sorte, a leitura que a cigana faz da mão. Por que ele botou isso aqui? Porque teve uma cigana que leu a mão dele, na porta da casa dele. Entendeu? E falou um monte de coisa de verdade para ele. Para ele, Kardec. Aí ele botou aqui. 274. Quem pode ler, por favor? Minha avó quer ler. Ah, Jomar. Deixa o Jomar. Ok. Espíritos que se podem evocar. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. E o livro travou aqui, só um instantinho. Peraí. Podem ser evocados. Assim, os bons como os maus, tanto os que se deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas. Os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos ilustres, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, independente da própria vontade ou da permissão,
que lhes pode ser recusada por uma potência superior, é possível se acham impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Desculpe aqui que Então, meu cachorro começou a roncar ao mesmo tempo que eu estava lendo. espíritos que podem ser invocados. A resposta, todos. Inclusive o que está encarnado, viu, Jomar? Todos. Sim. Quando ele bota todos, olha lá, ele já começa assim, todos os espíritos, todos. Todos os espíritos podem ser evocados. Mas tem considerações. Em qualquer grau da escala evolutiva que viveram, em qualquer época que viveram, amigos, inimigos, qualquer um pode ser evocado. Isso não quer dizer que eles vão vir. Não quer dizer que eles queiram vir e nem quer dizer que eles têm permissão para vir. Mas você, da sua parte, fazer evocação, pode. Eu não fiz evocação de Kardec? Eu posso. Era isso que eu estava testando. Posso? Posso, então vou testar. Isso não quer dizer que eles estejam obrigados a vir, ou porque não podem, ou porque não querem. Olha lá, podem não vir por motivos independentes das suas vontades. Não podem vir. Ou por falta de permissão de ordem superior. E o motivo pode ser pessoal. Não quero, não gosto da tua cara, não vou. Já falei para vocês, quando morre, não muda. Continua a ter as preferências, simpatias, quando tinha, quando vivo. Continua tendo os mesmos preconceitos. Aí você vai lá, faz uma evocação, você que é evangélico. Aí o sujeito é espírita, aí de pirraça ele não vem, só porque você é evangélico. Ele continua sendo ele, ué, tem que respeitar. Ele não é obrigado a vir, ele vem se quiser. Então, poder, pode, mas isso não quer dizer que vai funcionar. Águia, Quer dizer que você pode tentar, fala. como funcionaria essa evocação de um espírito encarnado? Não entendi essa parte. Ela Olha chegou só. a explicar agora há pouco, quando eu fiz uma pergunta. Acabei de falar para o João Mar. Ele, antes de encarnar, ele era um espírito que você conhecia. Por isso que você está fazendo a evocação dele. Então, ele tinha o nome, vamos dizer, de José. Ele agora está encarnado com o nome de Antônio. Mas você vai fazer a evocação do José. O Antônio você nem sabe. Aí você faz a evocação do José. O José está encarnado. Ele vai receber, porque é o mesmo espírito, ele vai sentir que está sendo chamado. Se ele estiver no período de sono, dormindo, o espírito dele pode vir e se apresentar como José, que é. Ou se ele estiver acordado, ele não vai poder vir. Ah, entendi. Porque o espírito não pode estar em dois lugares. Entendi, sim. Tá? Obrigada. 275. Eu vou ler. Vai. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhe são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pôde afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto, pode representar o impedimento, em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naquele em que os laços entre os espíritos e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante. Mais fácil em todo caso do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos.
dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão, que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Isto também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Obrigado. Então, vamos lá. 275, ele diz o quê? Que existem causas que podem impedir a manifestação, ou seja, a evocação não acontece. E essas causas são pessoais ou não pessoais. Não pessoais é que são alheias à vontade do espírito. As pessoais, simpatia, desejo. Ele decide se ele quer vir, se ele... ele morreu, ele estava de mal com fulano. Fulano vai lá e pede para chamar ele. Ele não quer vir, ele continua de mal. Não é porque você quer fazer as pazes que ele é obrigado a fazer. Ele é um espírito, ele é gente como a gente. Então, causas pessoais são dele, espírito. E as outras são as externas a ele, que pode ser permissão superior, pode ser o médium não tem condição, não tem afinidade fluídica com ele. Aí tem as outras causas todas que pode acontecer. Olha o que Kardec botou aqui. O espírito vai precisar interpenetrar os seus fluidos com o do médium. E isso pode causar repugnância ao espírito. Se ele não gosta, não vai com a cara daquele médium. Ué, tem isso? Tem, gente. Espírito é gente como a gente. Se a gente tem essas frescuras, o espírito também tem. Não é porque morreu que perdeu esse ranço da matéria. Não, ele continua tendo, ainda mais se é um espírito inferior. E quando eu digo inferior, eu não estou desprezando, porque é exatamente o que nós somos, espíritos inferiores ainda, todos nós. Então tem que ter cuidado com quem você está evocando, porque ele pode não querer vir. E não querer vir não é uma resposta à sua evocação. Se ele vier, é por causa disso. Se ele não vier, é por causa daquilo. Não. Ele pode não querer vir e pode não poder vir por outros motivos, independente da vontade dele. Aqui, as causas estranhas. A pessoa que evoca, ele pode não simpatizar com aquele doutrinador. O meio, ele não gosta daquele centro espírita. Ele, quando era vivo, ele falava mal daquele centro. Como é que agora ele vai baixar naquele centro? Então, ele tem vergonha. O objetivo, por que estão me chamando lá? Ou seja, 1000 detalhes, 1000 particularidades que podem interferir no resultado da tua evocação. Principalmente, se a evocação não tem um motivo muito útil, muito elevado. Entendeu? Está ali no limitezinho do interesse pessoal. Para que você está fazendo a evocação? Para quê? No meu caso ali, quando eu fiz a evocação do Tal e de Kardec, o Tal era uma conspiração, já estava tudo planejado, então esse não conta. Mas quando eu fiz a evocação de Kardec, não era uma simples curiosidade, era uma necessidade de estudo, porque eu estudava sozinho, eu não tinha para quem perguntar, e eu estava com dúvida real. Então, o professor Leopoldo veio me tirar a dúvida. Por que Kardec não veio? Porque eu não precisava. Para a dúvida que eu tinha, o professor Leopoldo funcionou muitíssimo bem. Não precisava vir Kardec. Não era questão para tão alto. Era questão para o professor Leopoldo, professor, simplesmente. Dúvidas até aí? Não. Então, 276. Eu posso ler, Mag. Por favor. 276. Cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Posta de parte a questão da simpatia,
Entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto fora de desejar e que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa, fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Isso daí é uma verdade verdadeira. O espírito que vem com mais frequência é como se a casa fosse dele, que não deixa de ser uma verdade. Por exemplo, lá na Oficina do Amor, quem vinha, né, que agora parou tudo, quem vinha com bastante frequência. Primeiro, quem inaugurou essa historinha toda que foi o Altivo, na reunião mediúnica, nas mensagens de final de reunião. Então, ele vinha com muita frequência. E ele, como ele mesmo falou, ele sentia que a casa era dele também, porque ele participou da formação, da construção, não a construção do prédio, mas a construção dos trabalhos da Oficina do Amor. Ele foi parte importante. Então, ele dizia que ele se sentia em casa lá. Depois se apresentou o professor Leopoldo. Se apresentou como responsável de todo o trabalho pedagógico da Oficina do Amor. E vinha com bastante frequência. Era outro que sentia que a casa era dele. Outro que vinha lá com muita frequência também era a Virialda, minha mãe. Também estava sempre lá e também se metia em tudo, para falar a verdade, né? Lembra aquela história da poupança e outras histórias mais? Ela se metia em tudo mesmo como se a casa fosse dela. Porque eles estavam com frequência lá interessados no destino da casa. Eles estavam, na verdade, zelando para que a casa trilhasse o caminho do espiritismo do jeito que foi codificado por Kardec. Era essa a preocupação do plano espiritual e é até hoje. Que a Oficina do Amor se mantenha livre de modismos, livre de pendurucalhos que venham desfigurar o espiritismo verdadeiro, que é o de Kardec. Então, as pessoas chegam lá, vamos fazer um estudo de Joana de Ângeles? Não, não vamos. Por quê? Porque nós vamos estudar Kardec. Por quê? Porque o nosso compromisso é com Kardec. André Luiz, que é excelente o estudo de André Luiz. Por enquanto, não. Por enquanto, nós vamos focar em Kardec. Então, esse é o compromisso da Oficina do Amor. E esse é o compromisso do Altivo, do professor Leopoldo e todos os demais que vieram, que sentem a casa como sendo parte deles. Porque eles se esforçaram, como eu me esforcei, de manter a casa nessa linha. Então, é natural que eles colaborem, porque eles estão sempre lá. Mesmo quando não dão manifestação nenhuma, eles estão lá. Mesmo quando ninguém sabe que eles estão, eles estão. Deixa eu ver o que mais. Os espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo. Lá na Oficina do Amor, a gente não chama de novo, porque a gente não chama ninguém. Mas eles vêm de novo. Eles vêm quantas vezes eles quiserem, porque justamente como a gente não faz evocação, eles vêm todas as vezes que eles quiserem, ou que tiver permissão, porque tem uma direção espiritual. Não é assim, casa da mãe Joana, não. Alguma pergunta? Não. 277, resumo. Posso ler, Maggie? Posso ler também, né? Eu vou ler, Gilmar. Falou. Em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição, que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra, com um médium ou um evocador que lhe agrade e não com outro. Dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não queira. Ir-se quando lhe aprouver, enfim, por causas dependentes ou não da sua vontade. Depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir.
Por todos estes motivos, é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá as razões, então é inútil insistir. Então, resumo de tudo que ele já falou antes. A gente pode evocar qualquer espírito, todos, mas eles só vão vir se puderem ou quiserem. Eles são gente como a gente. Podem vir num dia e no outro não. Porque num dia ele está disponível, no outro ele está ocupado. Então, depende do dia. 2, podem vir com um médium e outro não. Porque o médium tem mais flexibilidade ou tem afinidade fluídica e o outro não. 3, com um evocador e o outro não. O evocador a gente pode traduzir para doutrinador. É a mesma coisa, questão de simpatia. Não gosto dele e pronto. 4, só dizer o que quiser. Não tem força nenhuma que obrigue um espírito a dizer o que ele não quer dizer. 5, ir embora quando quiser. Se você entra numa disputa com ele, com rispidez, ou numa rinha, de uma queda de braço com ele, mesmo que seja verbal, ele simplesmente vai embora e te larga falando sozinho, porque não tem ninguém que obrigue ele a ficar ali. Mas se ele for assíduo, mesmo se ele for assíduo, ele pode, de repente, parar de vir. Alguém aí falou. Por exemplo, o altivo era assíduo. De repente, parou de vir. Por quê? Eu sei, porque ele mesmo me falou que ele estava planejando a reencarnação dele. Então, eu respeito, sei como era importante isso para ele, e aí eu respeito, eu não vou ficar chamando, porque eu sei que o motivo dele é muito sério, muito importante para ele. Então, ele era assíduo para caramba, e de repente parou de vir. O doutor Hermas já confirmou que ele realmente estava ocupado com a reencarnação dele, então, vou respeitar tudo isso. Para evitar tudo isso, é melhor perguntar ao guia se pode ser evocado determinado espírito. Como eu perguntei ao dirigente da reunião se eu podia evocar o tal. Que o dirigente da reunião também estava prevenido, fazia parte do conchavo lá para fazer a evocação do tal. Tanto que me deu a permissão na mesma hora. 278. Eu posso ler. Obrigada. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não um inconveniente em evocar maus espíritos. Isto depende do fim que se trata em vista e do ascendente que se possa exercer sobre ele. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento. Ou ainda quando quem chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, neste caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que se lhes pede, o que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, se constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito e este não larga facilmente a sua presa. Veja-se o número 212. Bom, uma questão importante aqui é saber se a gente pode pedir, pode evocar e pedir até ajuda de espíritos inferiores. Quando eu li isso aqui, na mesma hora, eu pensei na situação da Umbanda. Não que todos os espíritos da Umbanda sejam maus, não. Mas há casas
que se dedicam a fazer o que ele pede mediante pagamento, seja de dinheiro, seja de oferenda. É pagamento do mesmo jeito. Então, pode ser que você vá numa coisa de Umbanda, pedir um trabalho, um serviço, uma facilidade, e tenham permissão do mais alto para ser concedido, porque aquilo vai te servir de uma grande lição, porque você, mais tarde, você vai pagar por aquilo. Porque o espírito que te fez aquele serviço vai te cobrar. E não sou eu que estou falando, não. É Kardec que está falando. Já naquela época existia isso. Olha lá, ó. Os bons espíritos podem muito bem dar-lhes o poder de fazer o que se lhes pede. O que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Eu estava lendo outro dia um artigo falando que os grandes motivos das pessoas irem à Umbanda fazer pedidos se prendem a amores não correspondidos, que não são amores, né, são paixões não correspondidas, e aí você quer o marido da outra, a mulher do outro, ou dinheiro. Você quer o emprego do outro, você quer uma facilidade em relação a dinheiro. Então, sexo e dinheiro. São as duas grandes motivações da Umbanda. Quem pede vai pedir isso. E vai contratar. É a mesma coisa de você ir num chefe do tráfico e falar assim, olha, o meu rival está me perturbando, eu quero que você suma com ele. O chefe do tráfico vai mandar matar o teu rival, o marido da mulher que você está querendo. Só que vai te cobrar. Ele não vai te cobrar dinheiro, ele vai te cobrar depois compromisso com a facção inteira. Nunca mais você se livra daquele tráfico. Nunca mais. Quanto mais você pagar, mais ele vai cobrar. Será em vão que prometa a si mesmo quem assim proceda, fazer dali por diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor uma vez prestado o serviço. Esse pensamento muita gente tem. Eu vou vir aqui só uma vez. Depois que eu conseguir o emprego, ou seja, depois que eu for promovida para o posto do meu chefe for mandado embora, eu vou ficar com o cargo dele, eu nunca mais venho aqui. Não é assim que funciona. É ilusão você achar que nunca mais vai lá. Vai. A mesma entidade que te fez o favor, ela vai desconcertar a tua vida inteira para te obrigar a ir lá e pedir para consertar o que ela mesma desconsertou. É assim que funciona. Não é assim que o tráfico funciona? Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e o mau espírito, não larga facilmente a sua presa. Não são todos os centros de Umbanda que procedem assim. Quem procede assim é quem vai lá pedir. Que ou está pedindo por sexo ou está pedindo por dinheiro. E está pedindo para já. Não tem paciência de esperar a coisa acontecer. Quer e quer na mesma hora. Então, vai ter permissão para fazer? Pode até ter. Porque depois vai ser uma grande lição que essa pessoa vai receber. Que vai ficar na mão da entidade. A entidade vai esculhambar com a vida dela depois. Vai ficar realmente prisioneiro daquele grupo. Alguma pergunta disso daí? Não. Ficou claro, né? 279. Oi, eu vou ler, Maggie. Tá. Só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Entretanto, alguém que lhes oponha a vontade enérgica, espécie de força bruta, reagem e muitas vezes são os mais... enfrentando alguém que lhes oponha a vontade enérgica, espécie de força bruta, reagem e muitas vezes são os mais fortes. Alguém tentava dominar assim um espírito rebelde, aplicando a vontade, e este lhe respondeu:
Deixa-me em paz com esses ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? Estranha-se que o nome de Deus invocado contra eles quase sempre não produza efeito. São Luís explicou a razão na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando na boca de quem pode usá-lo com a autoridade das suas próprias virtudes. Na boca de um homem que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como qualquer outra. Dá-se o mesmo com os objetos sagrados que lhes opõem. A arma mais terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de usá-la. Aí eu botei aí a figura do exorcista, padre que faz o exorcismo. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Então, o exorcismo, ele não funciona o ritual do exorcismo, ele funciona se o padre tiver uma moral elevada, ou pelo menos mais elevada que o dito demônio ali, que é um espírito mau incorporado ali fazendo bagunça. O que vai funcionar não é a cruz, não é a água benta, não é nada disso. O que vai funcionar é a moral, é a fé com que aquele padre exorcista vai colocar no crucifixo ou nos paramentos que ele estiver usando. Não é o objeto que vai convencer o espírito mau. É a força moral que vai imobilizar o espírito mau. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. No filme O Exorcista aconteceu isso. O espírito debochava do exorcista, pintava e bordava. Por quê? Porque ele não tinha moral. Simplesmente ele não tinha moral nenhuma para exercer o ofício que ele estava exercendo ali de querer comandar a coisa. Isso funciona, às vezes vem numa mesa mediúnica, lá na Oficina do Amor a gente não faz evocação, a gente deixa que o plano espiritual traga. Às vezes vem um espírito muito, digamos assim, muito culto, muito erudito e muito inteligente. E ele vem com uma argumentação que o doutrinador não tem nem argumento para contrabalançar o argumento dele. Às vezes ele vem falando de Deus, vem falando de religião, e são espíritos muito inteligentes. A única coisa que convence um espírito desse é a bondade, por incrível que pareça. Se você pegar na mão desse espírito incorporado e fizer uma prece por ele, mas uma prece do coração mesmo, o cara começa a chorar. Derruba ele, desarma ele completamente. Não foi o ambiente, não foi a conversa, não foi nada. A força maior que existe é a força do amor, é a força da bondade. E isso funciona, prevalece numa mesa mediúnica. Dr. Bezerra era um que era mestre em fazer isso. Vinha aqueles espíritos lá, eram espíritos trevosos mesmo, né, que vinha, brabeza. Ele dominava todo mundo com uma prece. Por quê? Porque ele é um espírito moralmente muito elevado. Ele tinha cultura, ele tinha o poder da mente, ele tinha a fé e ele tinha o mais importante, o amor. O amor até por aquele espírito que era o espírito trevoso. Então, não é força bruta, não é um objeto de ritualística, não é um padre, um bispo, seja lá quem for, pode ser até o Papa. No livro Francisco de Assis, do Miramês, o Papa Inocêncio III, da época de Francisco de Assis, ele tinha 16 obsessores em cima dele, um Papa, dominando completamente a igreja. 16 obsessores. Então, não é o posto que ele ocupa que vai dizer se ele tem uma moral elevada ou não. Não é. E essa força moral você tem, não tem como fingir. Me empresta um bocadinho, não tem como.
Ou você tem ou você não tem. E os espíritos sentem. Eles não conseguem opor a menor resistência a essa força moral. Alguma pergunta até aí? Não? Mag, mesmo uma pessoa de moral elevada pode ser obsidiada, não pode? Pode, mas aí não é, digamos assim, ela é obsidiada, mas o obsessor não consegue fazer o que ele queria fazer. Não surge Ele efeito. fica ali espreitando igual gato e rato. Entendeu? Porque ele tem alguma dificuldade com aquela pessoa. Então, ele fica espreitando mesmo, para esperar uma falha. Se essa pessoa tem uma moral elevada, ela não vai ter falha toda hora. Então, ele fica ali de plantão, esperando uma deixa. Porque se baixar a vibração, ele consegue. Só que a pessoa de moral elevada tem uma vibração elevada. Ele não consegue. É porque eu sempre penso no medo, porque até as pessoas de moral elevada sentem medo. Não, senhora, as pessoas de moral elevada confiam em Deus. Elas não têm medo. Medo é vibração baixa. É vibração baixa, mas é falta tem a ver de com confiança moralidade. em Deus. É falta de confiança em Deus. Gente, olha só. A tristeza também é uma vibração baixa. Sim. Quem tem moral elevada não é triste, não. É feliz da vida. Eu também tive muita dificuldade para entender isso. Né? Porque você pensa em moralidade, a pessoa, né, que é bondosa, que é correta, né? Não, a pessoa bondosa confia em Deus acima de tudo. Gente, olha só. E aí não cabe medo, não cabe tristeza, não cabe falta de fé, não cabe nada disso que é próprio nosso. E culpa, né, também. Nada disso. A pessoa de moral elevada, ela consegue ver um parente, ou um pai, uma mãe, um filho, indo para o mau caminho, sem se atormentar. Nós não conseguimos. A gente perde o chão. Eles não, eles conseguem. Por quê? A confiança em Deus deles é tamanha que eles sabem que está indo para o mau caminho temporariamente, que Deus vai dar um jeito de trazê-lo para o bom caminho. Você consegue ter esse raciocínio? Eu não consigo. Mas é esse o raciocínio deles. Por isso eles estão mais à frente que a gente. Mas acho que moralidade elevada, então, aqui quer dizer mais coisa, então, né? É, mais abrangente, não é a moralidade sexual. Não é isso, não é ser imoral. Não é isso, não. Elevação assim, só no sexual, né? Pensei no social, nem né? Tudo assim, mas é muito mais abrangente. É uma moral espiritual. É a moral cristã que eles estão falando, entendeu? Não é só a parte sexual, não. A joia, Mag, obrigada. Irresponsabilidade, né? Nossa. Eu sempre fui muito triste, a minha vida inteira. Por isso, até o meu sentimento de amizade com Tal, que era toda alegria, era tão importante para mim. E no Espiritismo eu descobri que a tristeza é um defeito. Por quê? Porque reflete falta de confiança em Deus. Quem confia em Deus é uma pessoa feliz, alegre. É duro, é muito duro, tem que engolir a lágrima. Linguagem que se deve usar com os espíritos. Já é o assunto da semana que vem, mas a gente pode já introduzir aqui hoje, aproveitar o horário. Posso ler? Peraí, eu botei uma figura aqui do padre Fabiano, de Cristo, padre Anchieta, essa figurinha aí. Todo mundo conhece a história dele, né? Fundador lá do Colégio São Paulo, que gerou a cidade de São Paulo. O padre Anchieta, a biografia dele, dizem que ele era muito enérgico com os índios. Ele era muito duro, entendeu? Ele amava profundamente, ele abdicou de Portugal, onde ele era muito requisitado, prestigiado, para vir sozinho para cá, quase como uma penitência, porque ele reconhecia o orgulho dele, do saber dele. Então, ele abriu mão daquilo tudo e veio para o Brasil. E aqui ele começou a catequizar os índios, mas ele era uma pessoa muito dura.
na maneira dele catequizar. Depois disso, de Padre Anchieta, ele teve uma reencarnação aqui no Rio de Janeiro. João Barbosa era o nome de batismo dele. Ele veio de Portugal, garoto ainda, veio para Paraty. Em Paraty, junto com um sócio lá que ele arrumou, ele fundou uma lojinha de entreposto, porque tinha muitas caravanas que entravam, né, para explorar as terras brasileiras, e também Paraty era um entreposto do ouro, né, que vinha de Minas, que embarcava ali para vir para o Rio de Janeiro, e aí ele montou esse entreposto, essa loja, e acabou ficando milionário. Ele e o sócio dele. Mas, novamente, ele sentiu que o chamamento dele não era o dinheiro. E aí ele vendeu a parte dele, pegou o dinheiro dele e mandou para os parentes em Portugal, que tinha lá, pegou o resto todo e entregou para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Veio para o Rio de Janeiro sem um tostão e foi ser porteiro no convento. E ele tinha um problema na perna, não sei se era varize, úlcera, ele tinha um problema na perna que doía muito para ele andar. Pois ele foi ser porteiro no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Cada vez que badalava o sino lá no portão do convento, ele tinha que dar um pedação para chegar lá, atender a pessoa, saber o que queria. E dizem a biografia dele que ele fazia um verdadeiro atendimento fraterno ali no portão, ele conversava com a pessoa, e a pessoa nem precisava de mais nada, já ia embora feliz da vida com o atendimento que ele deu. Aí ele voltava. Daqui a pouco badalava o sino, ele andava aquilo tudo de novo, sentindo dor. E sempre, o posto dele ali sempre foi de porteiro do convento, do mosteiro de Santo Antônio. Esse homem, que foi Padre Anchieta, que foi Fabiano de Cristo, que foi o nome que ele adotou como padre, o nome dele era João Barbosa, hoje ele é governador de Nosso Lar. Todo mundo já leu o livro, Nosso Lar, e o Nosso Lar diz o atual governador, que era outro governador na época da fundação, porque Nosso Lar foi fundado na época do descobrimento do Brasil, foram os portugueses brasileiros do Rio de Janeiro que fundaram o Nosso Lar. Então, tinha um governador lá em Nosso Lar. Aí, no Nosso Lar, que André Luiz escreveu, em 1943, ele fala assim, o atual governador, que depois, pelas fofoquinhas, né, espírita, a gente ficou sabendo que era Fabiano de Cristo, o atual, quer dizer, acho que ainda é, governador de Nosso Lar. E aí a gente entende como ele associou a disciplina, a vontade, mas era um homem muito culto, associou o amor que ele tinha pelos índios, o amor que ele tinha pelo Brasil. Aí você começa a montar o quebra-cabeça da personalidade do governador de Nosso Lar, que tem que ter pulso firme para governar Nosso Lar. E Padre Anchieta tinha. Tinha como ninguém. O governador de Nosso Lar, quando recebeu o Nosso Lar, tinha um câmbio negro, tinha um tráfico de carne das zonas inferiores que entravam em Nosso Lar e os moradores do Nosso Lar estavam comendo aqueles resíduos de carne, que era próprio da mesa portuguesa, né? Fazão, aquelas coisas todas. E ele, Fabiano de Cristo, achou que estava na hora de acabar aquilo, que Nosso Lar era uma colônia espiritual, não tinha que ter carne na mesa do cidadão. E aí ele proibiu. Sabe o que aconteceu? Houve um levante dos cidadãos contra a ordem dele. E começaram a fazer tráfico escondido de carne. E aí ele, Fabiano de Cristo, o que ele fez? Começou a fazer palestras educativas para mostrar que não precisava alimentação de carne, que eles podiam ter saúde, ter bem-estar sem o consumo da carne, que a carne era nociva. Começou a explicar aquilo tudo.
Não adiantou. Ele chamou espíritos de outras colônias mais adiantadas que o Nosso Lar, que vieram fazer palestras, fazer simpósios, fazer explicações, o convencimento de que não era necessário aquela carne, que era um hábito, uma cultura de homem encarnado, que não funcionava ali. Não adiantou. Sabe quantos anos ele tentou fazer palestras educativas? Olha a paciência do cara. 30 anos fazendo palestra educativa. Aí, no final, a paciência até de santo acaba, né? Acabou a paciência dele. Sabe o que ele fez? Mandou botar no calabouço todo mundo que não cumprisse a ordem dele. Foi todo mundo preso. Ué, onde é que eu sei dessa história? Ninguém vai perguntar, não? No livro Nosso Lar. Vocês leem Nosso Lar e não sabem ler, né? Porque está lá. Essa historinha que eu contei está lá. Capítulo, não sei se é 9, acho que é capítulo 9. Eu estava com história parecida com esse e tentando lembrar de onde é que eu tinha lido. Você leu no livro Nosso Lar. Foi isso mesmo. Exatamente. Aí todo mundo leu no Nosso Lar e ninguém presta atenção. Essa história de que a paciência de santo também acaba, está lá em Nosso Lar. E foi com quem? Padre Anchieta e Fabiano de Cristo, que é o atual governador do Nosso Lar. Meg, Fala. ouvindo essa história de que o espírito deseja comer carne, por sendo um espírito, né, onde as necessidades materiais assim, não são mais necessárias, é assim um pouco. Dá uma volta na cabeça, né? Não, é cultural, é hábito. É cultural. Ele faz uma ideoplastia, ele pega os vapores, os resíduos, e com aquilo ele manipula como se estivesse comendo uma carne. Sim, ainda está preso ao mundo material, né? Ele ainda está preso ao mundo material. E foi isso que ele queria parar. Hoje, em Nosso Lar, a alimentação está lá no livro também. É líquida e com sucos. A alimentação em Nosso Lar é a base líquida. Ou seja, ele fala em caldos, não é uma sopa, igual sopa de entulho que a gente faz aqui, não. É um caldinho. Um caldinho. O caldinho devia ser ralinho. Um suquinho. É tudo líquido. Não tem nada mastigável. Não tem um biscoitinho, não tem nada. Não tem uma barrinha de cereal, não tem nada para mastigar. É só líquido. E está lá, todo mundo vivendo lá, feliz da vida, todo mundo querendo ir para lá. Eu acredito que o espírito superior, quanto mais superior, menos necessidade disso ele tem, né? De comer? É. Com certeza, com certeza. O Inácio Bittencourt, ele incorporado no Altivo uma vez, ele falou que a colônia onde ele mora hoje, ele bebe um copo de água a cada 36 horas. É toda a alimentação que ele tem. A cada 1 dia e meio, ele bebe um copo de água. Não tem comida nenhuma, mastigar nada, zero. E Nosso Lar ainda tem caldinho e suco. Vai ficando feliz com isso, porque daqui a pouco nem isso tem. Bom, acho melhor a gente nem entrar no assunto, né? Deixa para a semana que vem. Ok. Porque já vai dar o horário. Paula, você estava assistindo a aula? Tô. Porque na hora da prece você não estava. Sim, hoje eu cheguei um pouquinho atrasada. Tá. Eu botei a presença aqui para todo mundo. Pronto. Hoje tivemos quórum hoje. Semana que vem a gente continua com esse. Podemos pegar o livro Nosso Lar e procurar lá. Se não me falha a memória. Deixa eu ver, acho que eu tenho o Nosso Lar aqui perto. Quando você começou a falar, o Brito levou uma mão querendo falar. Fala, Brito. Eu não vejo a imagem de vocês aqui, não, Brito. Fala aí. Brito?
É capítulo 9 mesmo. Olha lá, ó. A pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Assembleias numerosas, tal, durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários no palácio, expunha os projetos e a finalidade do regime. Facilitava os mais rebeldes excursões de estudo em planos mais elevados. E aí, aqui, ó. Aí depois de um monte, ó, intercâmbio clandestino quer dizer câmbio negro, tá? Tráfico. Solicitou audiência do Ministério, depois de ouvir o Conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração, para isolamento dos recalcitrantes. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. E, pela primeira vez, mandou ligar as baterias elétricas. Ou seja, aí a paciência do santo esgotou. Acabou. Mas também, depois de 30 anos, a minha não chega a 30 dias. Alguma pergunta, gente, do nosso estudo de hoje? Não, Mag. É interessante, se você for ver a vida do Padre Anchieta, o que os índios sofreram na mão dele, né? E você vê, ele era muito duro. Muito bem duro mesmo, porque os índios eram escravos também, né? E coisas muito tristes. E você vê ele como o governador do nosso lar, sinal de que a regeneração dele foi muito, muito forte, né? Trabalho de ele, como Fabiano de Cristo, renunciando ao dinheiro, ele era milionário. Uhum. Renunciando ao dinheiro todo para ser porteiro, uma condição super humilde, no Mosteiro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Uhum. Você vê o tamanho da fibra desse espírito. Ele reconhecia que ele tinha um defeito. E ele combatia esse defeito. Uhum. Ele combatia. Ele não se fartava nele, não. E isso em Paraty, já acho que século XVIII, XVII, XVIII, já como Fabiano de Cristo. Entendi. Era um espírito que combateu as suas imperfeições, combatia mesmo. Mas olha só, Jomar, dá para você ser governador de nosso lar se você não tiver fibra? Se não tiver pulso firme? Não, eu entendo. O que eu consigo ver nele, que ele conseguiu corrigir os seus erros, né, como Padre Anchieta, o que ele fez, querendo impor a Bíblia aos índios, né, que tinham mais contato com Deus do que propriamente com o papel, não é isso? E saber que ele conseguiu, na sua outra encarnação, consertar isso é algo até louvável, né? Muito louvável, entendeu? É importante você ter autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Uma pessoa autoridade, ela consegue ensinar pelo exemplo. O autoritarismo não, ela impõe. Quando ele foi Padre Anchieta, ele foi autoritário. Agora, sendo governador de nosso lar, com certeza ele tem autoridade. E ele tem o conhecimento de comando, de administração de multidão, que ele já desenvolveu isso por muito tempo. Voz de comando. Voz de comando. E também a parte administrativa, porque ele se fez milionário sozinho. Sim. Ele sabia como acumular, como reservar, como aplicar, Ele sabia tudo. Uhum. Então, ele é uma pessoa que tinha conhecimento bastante para ser governador de nosso lar. Entendi.
Que ele sabia administrar, sabia analisar as situações, ele sabia tudo. Mas não foi uma ascensão fácil para ele, foi difícil. Ele sim. pagou o preço. Com certeza. Pagou o preço. Não, isso é inspirador para a gente também, né? Que temos muitos erros, então nós temos, né, a obrigação de também corrigir nossos erros e buscar a perfeição, sempre. Pois é, aí a gente fala assim, eu sou assim, se quiser é assim. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de A Gabriela. gente fala isso, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso. Mas não é, a gente está aqui justamente para mudar. Para mudar. Para evoluir. Isso aí. E reconhecer os nossos defeitos é o primeiro passo. Sim. Né? Que ele fez, ele e tantos outros. Joana de Anjos também fez, pelo mesmo motivo, a cultura, pelo saber. A Joana de Anjos já não tinha problema do dinheiro. Esse teste ela não passou, porque ela já nasceu na família empobrecida, falida. Mas a gente não sabe as outras encarnações, a gente sabe essas duas importantes, mas pode ter tido outras, anônimas, Sim. que ensinam muita coisa também ao espírito, né? Uma encarnação de menos prestígio histórico. Mas, vamos ver, quem pode fazer a nossa prece hoje? Não pode ser o Jomar, nem pode ser a Regina. São sempre os mesmos voluntários. Eu faço. Obrigada. Jesus. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir. Perfeitamente. Jesus, nosso irmão, companheiro de toda a caminhada. Aqui estamos agradecidos por esta oportunidade de estarmos estudando a sua doutrina de amor e sabedoria, para que possamos ser melhor do que somos na moral espiritual e material. Que possamos entender os dois lados da vida, que é a verdadeira família universal. Gratos somos, Jesus, pela nossa irmã, que disponibiliza do seu tempo para nos orientar nesta tarefa. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Todo mundo liberado mais cedo hoje, para dar tempo de refletir nos assuntos que a gente abordou, na nossa evocação de espíritos, ou invocação, também está liberado para fazer. Essa podemos fazer. Boa noite. Diariamente. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Boa Fiquem com noite, Deus. Maggie. Boa noite a todos, boa noite, Maggie. Boa noite a todos.